A paz seja com todos, amém. A nossa irmã Simone, ela citou sobre o testemunho de vida que eu tenho e que eu não passo muito, é difícil. Eu acho que eu só falei uma vez até hoje. E aí o Senhor, depois de 30 anos, 30 e poucos anos, o Senhor falou, agora escreve. Ele ficou pegando meu pé, confesso, porque a gente é desobediente, a gente não obedece. E Deus ficou insistindo, escreve. E a minha esposa, muito usada por Deus, muitas vezes dizia, escreve, você tem uma história. E eu não gostava, eu gosto de escrever, a irmã Simone sabe, uma coisa que eu gosto de fazer é estudar. Eu gosto de pesquisar, isso é o meu passatempo preferido, ler, gosto de ler muito, mas eu não sentia que eu tinha que escrever. Apesar de Deus falar, a gente quer fazer o que a gente sente, mas a gente tem que fazer o que Deus manda, não o que a gente sente, amém ou não, irmãos? Nós estamos falando de restauração, não se restaura sem fazer o que Deus manda. E aí por fim, Deus falou muito forte ao meu coração, eu sou meio teimoso, Deus falou muito forte ao meu coração, Deus falou, você vai levar mesmo para a sepultura isso? Aí eu fiquei preocupado. Talvez se eu tivesse 20 anos, a idade de muitos de vocês aqui, eu não me preocupava, mas com 60, sepultura já começa a se tornar uma palavra amiga da gente também, uma palavra próxima, né? A gente começa a pensar também no que vem depois. E Deus falou exatamente nisso, você vai levar para a sepultura? E aí então, você vai levar mesmo para a sepultura o que eu fiz? Não o que você fez, o que eu fiz. E aí eu falei, não tem jeito, eu vou ter que escrever. Aí comecei a escrever. Deus foi tão maravilhoso na minha vida que eu levei mais ou menos 1 ano e 6 meses para escrever. Mais 6 meses para editar. Em 2 anos mais ou menos o livro ficou pronto. E eu vou dizer, eu amei depois que ficou pronto. Porque ficou do jeito que eu queria. E eu falo aqui para vocês com toda a modéstia, com toda a simplicidade. Como autor do livro, é meio suspeito eu falar. Mas vou falar como leitor do livro. É um livro que eu compraria, eu leria. Aliás, eu li ele depois que eu escrevi, depois que veio da editora, eu já li 3 vezes ele. E cada vez que eu leio, eu me emociono. E a minha chefe de controle de qualidade do livro foi minha esposa. Ela conhece minha história. E eu punha ela para ler no computador, falava, leia aí no computador, antes de mandar para a editora. E eu dizia assim, tá te prendendo a leitura? E ela dizia, sim, tá prendendo. Eu falei, então é isso aí. Um livro que prende a atenção do leitor é um livro considerado de um assunto bom que chama a atenção. Amém? É o que Deus faz na tua vida, é o que as pessoas estão querendo ler, porque isso te faz uma pessoa importante nesse mundo. Sal e luz são coisas importantes, são ou não são? Né? Fica sem sal? Vai comer sem sal? Não, então o sal é muito importante. É mais importante do que o arroz e o feijão, até do que aquela feijoada que você fez. Se não tiver sal, não vai ter graça nenhuma. E a luz? Você consegue ficar em casa o tempo todo sem luz? Você consegue, por exemplo, cultuar sem luz? Um dia ou outro ainda vai, mas viver assim dá? Não, não dá. Então são essenciais, são importantes. E Jesus disse, vocês são importantes para esse mundo. Eles não vivem sem o sal, eles não vivem sem a luz. Vós sois os sals, vós sois a luz do mundo. Amém? Então, você se torna uma pessoa importante. E eu aprendi uma coisa esses dias, pastor. Quando eu vou falar de Jesus, certamente eu vou falar de alguém muito importante. Mas se eu não for importante, ninguém para me ouvir. Por mais importante que seja a pessoa da qual eu vou falar, se eu não for importante para quem vai me ouvir, ela não para me ouvir. Amém? Então eu quero falar um pouquinho para você rapidamente. Aliás, até que hora eu tenho aqui? Até que hora? Não, quantos minutos eu tenho aqui? Que eu já vi que são 9h15. Até meia-noite? Ô, benção.
Eu gosto dessas igrejas. Eu gosto dessas igrejas. Né? O pastor é estrategista, ele põe o relógio de lado. Que é para os irmãos não ficarem olhando para o relógio. Né? Só ele pode puxar o paletó aqui. Ó. Mas eu não vou levar tanto tempo, não. Eu vou procurar ser rápido. Na verdade, eu nasci num berço evangélico. Meu pai era o que chamaria hoje ministro de louvor. Na época era regente de coral. Meu pai era regente de coral. Ele dirigia a banda, né, o coral da Igreja Assembleia de Deus do Ipiranga, aquela que tem o relógio, Alfredo Reikdal. Eu cheguei a frequentar muitas vezes aquela igreja na minha meninice. Depois nós mudamos para Vila Progresso, aonde nós fomos para a Igreja Assembleia de Deus, aquela que fica perto da estação ali, antiga estação 15 de novembro, aquela cancela que tem ali. E ali o meu pai acabou se desviando, minha mãe e meus irmãos. E só eu fiquei na igreja. Ainda fiquei até os 10 anos de idade, eu era músico lá na igreja. Filho de peixe é peixinho, né? Eu era músico na igreja, eu tocava trombone. Sabe o que é trombone, né? Aquele bicho grande que parecia maior que eu até, né? Na época eu com 10 anos de idade. Só que, irmãos, eu estava dentro da igreja. Algumas coisas aqui que eu vou falar tá no livro, outras não. Porque o tempo urge aqui. Mas eu estava dentro da igreja e é isso que eu quero chamar a atenção. É por isso que eu quis fazer esse livro e é por isso que eu amei esse livro. Porque eu quero principalmente chamar a sua atenção e a atenção daqueles que vão ler. Esse livro já está em 2 penitenciárias. Os presos estão lendo. Já levaram até para uma biblioteca de uma garagem de ônibus para os motoristas estarem lendo. Então eu estou maravilhado com tudo isso, porque eu quero dizer que é o seguinte: com 10 anos tocando na banda, eu tinha um pensamento: vou sair da igreja. Meu pai tinha saído, tinha comprado uma televisão. Na época, Assembleia de Deus e televisão não combinavam. Era o Baal dentro de casa e o chifre do cão em cima do telhado, né? Que era a antena, né? Então não combinava. Aí meu pai sabia disso, ele saiu. A família toda saiu, meus irmãos mais novos, é lógico, empolgados agora pela televisão, preto e branco. Imagina se fosse colorido, né? E aí então eles saíram e só eu fiquei porque eu tinha um compromisso, eu tocava na banda. Mas tocar não segura ninguém na igreja. Cantar não segura ninguém na igreja. O que segura a gente na igreja é o próprio dono da igreja, quando a gente quer. Amém? E eu comecei com esses pensamentos: quando eu ficar velho eu volto. Acho que eu vou sair, quando eu ficar velho eu volto. Isso eu lembro claramente, eu estava sentado nos bancos de madeira como esse, na escola bíblica dominical. Então estar dentro da igreja nem sempre significa estar dentro do corpo. Muitas vezes a nossa mente já está lá fora. E é isso que eu quero que você preste bastante atenção, porque tudo que você pensar aqui dentro já muitas vezes não é Deus falando, é o inimigo colocando no teu coração, na tua mente, o que mais para frente vai acabar se cumprindo se você não repreender, se você não for vigilante. E eu deixei a coisa rolar. Como meus pais já tinham saído, ficou fácil para mim sair também. E eu usei uma estratégia que até hoje é usada pelos crentes, pastor. O pastor da igreja, né, pregava, e às vezes ele pregava assim: porque tem irmãos que compram televisão. O único que eu conhecia era meu pai. Então era uma indireta direta. E eu não me incomodava com isso, honestamente, porque eu era um menino, não estava nem aí. Mas eu usei isso para sair da igreja. Vou sair porque o pastor fica falando. Irmão, ninguém sai porque o pastor fica falando. A gente sai porque a gente quer sair, amém ou não? A gente quer sair, Deus fala, então sai. Não é porque o pastor fica falando, porque quando a gente quer ficar, o pastor pode falar o que quiser, a gente fica. Amém ou não, igreja? Quando a gente está focado em Cristo Jesus, pode os irmãos falar, pode quem quiser falar, a gente não está nos irmãos, a gente está em Cristo. Aleluia. Então eu quero chamar a atenção principalmente disso, porque sair
Qualquer um sai, é fácil. E eu saí com 10 anos de idade e fui para o mundão. Eu louvo a Deus pela igreja de antigamente, porque quando sai, sai mesmo. Tem esse negócio de eu estar orando em casa. Tem negócio de orar em casa. Sair, sai mesmo. É mundo mesmo. O limpo, limpa-se, o sujo, suja-se. Mais ainda. Hoje a gente vê esse negócio de eu sair, mas não sair, porque eu estou em Cristo. Está em Cristo e não está no corpo, eu não sei como isso acontece. E aí eu fui, sem saber o que eu ia enfrentar. E num dado momento, eu estou já me vendo na escola, com 11 anos de idade, terminando o primário, já fumando. E lembrando, quando eu saí o último dia, foi um fim de ano, que a igreja se reúne para orar, para passar o ano orando. Eu passei o ano orando junto com os irmãos. Um irmãozinho me levou de bicicleta, isso quer dizer que meus pais não estavam comigo. Me levou de bicicleta para casa e eu fui com o meu trombone. Quando eu cheguei em casa, estava a maior festa, os parentes, a família, meu pai me veio com um copo de vinho. E eu tomei aquele copo de vinho e me embriaguei, que eu não sei se foi mais de um copo de vinho, se não foi, eu não lembro. Eu sei que eu me embriaguei. E aí então, nunca mais eu voltei para a igreja. Mas agora eu sabia o caminho da bebida. Comecei a fumar, e aí foi desencadeando. Daqui a pouco eu conheci a maconha. E eu comecei a fumar maconha com 12 anos de idade. Hoje é normal você ver o pessoal usando maconha aí, mas na época era crime usar maconha. E aí então eu com 12 anos comecei a fumar maconha e aí vai. E bebendo, e fumando maconha, e fumando cigarro. Tinha um pé de bananeira no quintal de casa, eu escondia tudo no pé de bananeira, minha mãe não sabia, meu pai nem desconfiava, porque trabalhava e não ia cuidar da família, e não ia ver como é que estavam os filhos. E aí então meu pai tinha estudado até o primário, e ele não exigia que os filhos continuassem estudando, eu também não queria mais, e eu fui trabalhar, porque trabalhar meu pai me ensinou. E fui trabalhar com 13, 14 anos, naquela época podia trabalhar, e eu fui trabalhar com essa idade mais ou menos, e nisso que eu estou trabalhando eu sou atropelado por um carro, e eu depois desse atropelamento bati a cabeça e ganhei uma enfermidade chamada epilepsia, que hoje eu sei que na enfermidade é demônio mesmo, hoje eu expulso. E aí então com a epilepsia a coisa começou a ficar meio diferente, já não era como eu queria, porque a gente faz um plano, eu vou sair da igreja e vai fazer assim, 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 mas quando a gente sai da obediência a Deus, já não é a gente mais quem determina as coisas, quem determina agora a coisa é o cão, é o diabo na nossa vida. Ele veio para roubar, matar e destruir. E aí então eu fui com epilepsia, tendo que tomar remédio, minha mãe me acompanhando, e isso, irmãos, para resumir, foi até os 32 anos de idade. Só que nesse meio, o jovem, adolescente, epilético, ele saiu para poder ir com a turma para bagunça, para as baladinhas, para os bailinhos, que antigamente tinha bastante, mas quem é que quer dançar com um epilético que cai e fica babando? Ninguém. Isso vai trazendo uma infelicidade para a gente, e a gente já está na droga, aí a gente vai se afundando cada vez mais, porque a gente começa a se sentir inferior também. Então nesse livro eu procuro trazer esse lado de compreender que nem todo ladrão é ladrão, muitos ladrões são filhos de crentes, que não são ladrões. É o filho da dona Vilma que roubou e foi preso. É o filho da dona Vilma que está usando droga. Ele não é ladrão. Ele é uma pessoa que andou na desobediência a Deus, mas Deus ainda o ama. E aí então, irmãos, eu fui por esse caminho. Com 17 anos eu já estava roubando, bem antes, porque agora eu precisava sustentar meu vício. A epilepsia não deixava eu trabalhar direito, estava trabalhando, caía, chegava a ter 4, 5 convulsões num dia. Então eu ainda me esforçava para trabalhar, já tinha abandonado os estudos, e eu me esforçava para trabalhar, mas não dava, porque vira e mexe estava caindo.
tomava remédios fortes, tinha que ficar deitado no chão, as pernas ficavam mole. De vez em quando eu apagava, desmaiava. E bebendo. E fumando maconha. E aí então fomos partindo para outras drogas. Artane, cocaína eu nunca usei. Crack não é da minha época, graças a Deus. Mas usando Artane, para ficar muito louco, ficar esperto, ficar ligado, porque aí o mundo exige isso. Eu amo tanto a igreja, porque ela não exige nada. Foi o que foi falado aqui hoje, é só levantar as mãos e adorar ao Senhor teu Deus, que te abençoa gratuitamente. Mas o mundo é exigente. Quer fazer parte da tribo? Tem que falar a língua deles. E nessa daí eu fui. Bom, resumindo, com 17 anos, 18 anos, para 19 anos, eu já estava roubando, já estava assaltando, para pegar mixaria. Eu não sou ladrão, nunca fui ladrão, mas eu queria sustentar meu vício. Eu queria entrar na turminha, nas amizades. Eu queria fazer parte das amizades, porque eu era o cara. E tem um negócio, quem usa maconha naquela época, e quem bebe e arruma briga, que a gente arrumava bastante briga, porque uma das coisas que meu pai me ensinou foi brigar. Então a gente sabia bater, e a gente gostava de bater, a gente era respeitado no meio da turma. Eu era uma espécie de líder, eu e meu irmão, daquela turminha. E isso enchia os olhos da gente, enchia o coração da gente de orgulho. E nisso aí você vai e não para mais. Eu estou resumindo do resumo, tá? Depois, se você quiser, você pode adquirir o livro aí e ler o restante. E aí então, com 18 para 19 anos, eu fui numa desses, fazer esses assaltozinhos, e eu fui preso. E de repente aquele cara que era o filhinho do papai e da mamãe, acostumado a dormir dentro de casa, acorda dentro de num corró de uma delegacia. Já tinha estado algumas vezes, mas mais para averiguação, tirava até barato, viu? Brincava de bola no pátio da delegacia até ser liberado, porque não devia, quem não deve não teme, estava nem aí. Mas dessa vez não dava para brincar de bola não. Dessa vez eu estava assinando o artigo 157, que dá uma condenação de 5 anos e 4 meses de detenção, e estava sendo preso em flagrante, e dormindo num corró frio, gelado, e eu cheguei até a sonhar, olha, agora você não é mais o bandido respeitado, você é o filho da dona Vilma que cai na real. Você fez besteira. Fica aquela esperança, eu vou sair amanhã como sempre saí. Mas você sabe que agora o negócio está mais sério, porque o tratamento com o delegado, a vítima olhando para a tua cara, te chamando de sem vergonha, você sabe que agora mudou, agora você está pego. Mas você ainda é o filho da dona Vilma que sonha em dormir com os pais. E eu sonhei que eu estava dormindo, mas estava tão frio aquela noite que eu estava sonhando, que eu achava que eu estava me cobrindo com jornal, não era possível, não esquentava de jeito nenhum. E na madrugada eu acordo, tudo escuro, aí eu vejo, não era sonho, eu estava dentro de um xadrez me cobrindo com um jornal, deitado no chão frio, esperando para ser transferido para o DEIC. Fui para o DEIC. No dia seguinte, fui para a casa de detenção, no Bondon. Me levaram para a casa de detenção. Ali eu fiquei 6 meses sem condenação, com a esperança que vai sair. Depois de 6 meses lá dentro, me chamam para mim assinar minha condenação. Fui condenado a 5 anos e 4 meses, porque diz que a justiça é cega, e é mesmo, ela não está nem aí. Se você é o filho da dona Vilma que saiu da igreja, o diabo veio roubar, matar e destruir, e se a lei é cega, vai ficar mais cega ainda agora. E ali eu fiquei durante 2 anos e 11 meses. 2 anos ali, fui transferido para o Instituto Penal Agrícola de São José do Rio Preto, onde cumpri mais 11 meses. Só que agora eu já não era mais o menino da dona Vilma. Agora eu era um cara já inteirado no crime. Agora eu já gostava do que eu estava praticando, do que eu estava fazendo. Agora eu era o cara. E assim eu saí da casa de detenção e ainda convivi mais tempo. E tendo ataque epilético e aquela coisa toda, e no fundo por dentro uma revolta muito grande. E aí por fim
a minha esposa, pastora Neuza, a guerreira, que todo mundo aprendeu a admirar depois que leu o livro, né? Eu emprestei esse livro para um empresário, e ele leu, ele falou, poxa vida, a parte forte da tua vida é tua esposa. Eu falei, com certeza. E numa igreja onde eu fiz a noite de autógrafos lá, para entregar os livros para o pessoal, uma pessoa me perguntou e disse assim, como você vê sua esposa hoje? E eu disse assim, se eu não a amasse, eu seria obrigado a amar a minha esposa, pelo que ela fez na minha vida. Por quê? Porque ela era colega de escola da minha irmã. E quando eu estava terminando de cumprir pena em São José do Rio Preto, minha irmã falou para ela, eu tenho um irmão que está preso já há tanto tempo, tal, e domingo nós vamos visitá-lo lá em São José do Rio Preto. E ela, uma adolescente de 15 anos de idade, doida, né? Porque adolescente não tem juízo. Eu quero ir também. E foram. E ali ela olhou para mim, eu era bonito na época, pode acreditar nisso, apesar de tudo, né? E ela se apaixonou, né? E quando eu saí da cadeia, ela cometeu a loucura, né, de casar comigo, né? Por quê? Porque depois que ela casou comigo, ela ainda sofreu mais 5 anos, porque eu me tornei um alcoólatra, usuário de droga. Agora eu já não era mais um bandido, agora eu era um cara revoltado com todo mundo. E assim eu convivia. Teve uma época que a minha esposa falou, eu vou para a casa da minha mãe passear. Nós morávamos em Carapicuíba. Eu peguei ela e levei para Carapicuíba, pastor Eder, sem conhecer ninguém lá. Eu era aventureiro, ela era doida, vamos embora, né? E lá, longe de família, sem ninguém, só nós dois. Nós casamos. Nosso casamento também é uma história. Tudo é uma história. Está lá no livro, você vai ver, né? Meu casamento foi assim. Eu já namorava há 5 anos com ela. Estava noivo. Aí eu estava fumando maconha na viela. Estava eu e meu irmão caçula, Ricardo. Estava fumando maconha. A polícia chegou. Pegou meu irmão e mais um. Deixou eu e mais um. Levou os 2. Eu tinha uma furadeira grande, eu vendi a furadeira, com metade eu paguei o advogado, a outra metade eu paguei o cartório e casei. Assim foi o nosso casamento, planejado, bem planejado. Mas eu vou te falar uma coisa para você, já dura 30 anos, já dura 30 anos. E aí então, ela falou, vou para a casa da minha mãe, e ela foi. E eu fiquei injuriado, porque eu falei, não é para você ir. E ela falou, eu vou. Nessa altura, irmãos, eu já estava ficando meio louco. Louco, por causa do uso de droga e de álcool. Estava ficando louco, pinel. E epilepsia, tendo ataque direto. Já não tomava mais remédio, não queria saber de remédio. Porque o médico falou, se você tiver epilepsia, estiver tomando remédio e bebendo, você vai morrer. Eu falei, então vou parar o remédio. E não tomava mais o remédio, tinha epilepsia e bebia. E aí então eu meio doido, ela saiu, eu falei para não ir, ela foi. Só que quando chegou na estação de trem, deu 5 minutos nela, ela falou, é melhor voltar. E isso nós já tínhamos a nossa filha, já estava com coisa de 3 anos de idade. E ela voltou com a minha filha. Quando ela chegou, eu estava no quintal, todas as coisas dela estavam no quintal, tudo. Eu tinha posto fogo em tudo. E estava vendo as coisas pegando fogo. Ela chegou, ela olhou para aquilo. Ela olhou as coisas dela pegando fogo. A lágrima desceu nela. E eu fiquei só olhando. Eu não tinha mais um sentimento. O diabo rouba isso. Irmãos, o meu plano era só sair da igreja. Não era passar por tudo isso. Mas quando você sai da presença de Deus, quem planeja não é mais você. É isso que eu quero chamar bastante atenção. Não é brincadeira sair da igreja. Eu vou sair da igreja, eu vou continuar orando na minha casa. E esses são os seus planos. Aí então, minha esposa entrou para dentro e chorou. Chorou. E eu lembro bem, porque foi bem forte, foi bem marcante.
Eu só olhei para ela e saí. Fui pro bar beber. Eu era um alcoólatra. Minha mulher cheirava a pinga que eu bebia. Se tem alguma esposa aqui que o marido bebe, sabe o que é isso. Porque um gole de pinga, uma dose, curte 7 dias dentro do organismo. Então cheira 7 dias forte. E quando chega de noite, o ambiente fechado, a pessoa respirando, é só pinga pura que sai. Se tem alguma mulher que vive essa situação, não desista. Coloca no altar do Senhor, Deus é poderoso para fazer. E aí então, estou resumindo bem aqui por causa do tempo. Depois eu mostro para você por que Deus faz essas coisas, por que Deus fala isso aqui dentro desse tema. E aí então eu arrumo uma briga, que eu vivia brigando, vivia armado, andava armado para tudo quanto é lado. Numa situação que eu estava desarmado, mas estava em casa. O meu irmão agrediu minha mãe, que o meu irmão também partiu para o crime. O caçula partiu para as drogas. Minha irmã partiu também para as drogas. Olha o que o diabo faz com uma família. A família inteira sofreu. E nessa situação que ele agride a minha mãe, eu passo a mão numa faca, vou para cima dele. Porque meu pai ensinou a gente a brigar na mão. Mas o mundo me ensinou a brigar com faca. Eu era apaixonado por arma branca. Eu gostava, eu era meio psicopata. Punhal, estilete. Na cadeia a gente fazia estilete. Você ter uma ideia da fissura do homem sem Deus. Eu fiz um estilete, pastor Edério, dentro da casa de detenção. Quando eu fui transferido para o IPA, Instituto Penal Agrícola, eu levei comigo, passei na revista com aquele estilete. Quando eu fui para casa, em liberdade, eu levei o estilete, eu andava com aquele estilete para cima e para baixo. Por quê? Porque ele só furava. Ele não arrancava um pedaço de ninguém, ele só furava e a pessoa morria de hemorragia interna. Olha a cabeça. Casado. E a minha esposa e minha filha presenciando essas loucuras, dava tiro no teto. E nesse dia, quando eu brigava com meu irmão vem para a briga, porque ele era bem violento, briguento. Eu jogava 2 facas, eu jogava uma faca no chão e segurava a outra na mão, falei, pega, quer brigar? Vamos brigar na faca. Porque era assim que a gente aprendia na cadeia. Não se afronta homem para bater no rosto dele, já mata logo. Então essa era a ideia, o diabo veio roubar, matar e destruir. Ele queria destruir e destruiu. E nisso que o meu irmão bateu na minha mãe, deu um tapa na minha mãe, eu não esperei nem ele pegar a faca, eu passei a mão numa faca e meti a faca nele, eu furei ele, no pescoço. O sangue esguichou que veio para cima de mim e me molhou de sangue, e eu fui para cima dele, meu pai gritou, ai Jesus, e fechou a porta e não deixou eu sair. Nós morávamos num sobrado, eu fui na janela de cima e me joguei lá de cima com faca na mão e saí correndo, e ele saiu, uma viatura passou, socorreu ele, e eu saí doido procurando nos rastros de sangue, que eu queria matá-lo. Eu costumo dizer que matar é difícil primeiro, depois é um atrás do outro. Essa era a minha mentalidade. Olha como é que o diabo faz. Um menino que sai com 10 anos da igreja, que tocava na banda, a mentalidade dele agora. E aí então, nesse estágio já de loucura, eu arrumo uma briga e eu estava de costa, mais ou menos degraus como esse, e a pessoa me empurra, eu bato a cabeça e ali desandou tudo, que tinha que enlouquecer, acabou de enlouquecer mesmo. E eu desacordei ali, por fim a minha esposa me achou desacordado, no meio do mundo entulho sangrando. Ela chamou uma viatura, me colocaram dentro da viatura e me levaram para o pronto-socorro de Carapicuíba. Ali começou a loucura, porque eu ficava imaginando aquelas molas de isqueiro, aquelas molinhas. Eu imaginava um monte de molinha de isqueiro, eles se uniam uma na outra e vinham atrás de mim. Se eu tivesse sentado aqui, daqui a pouco elas apareciam ali, vinha tudo em fila, uma atrás da outra. Eu ficava olhando, daqui a pouco ela subia por aqui, e subia, ia na minha cabeça onde estava a ferida, onde estavam os pontos. E eu arrancava os pontos na mão, e começava a sangrar.
Quando diz que o diabo veio roubar, matar e destruir, ele está falando sério. Jesus está falando sério. Ele não brinca em serviço. E nessa situação, eu era muito responsável. Apesar de tudo, eu era muito responsável. Se eu, nessa situação, desse minha palavra, eu era marceneiro, desse minha palavra que eu ia fazer um serviço por irmão, eu ia fazer o serviço por irmão. Podia estar bêbado, podia estar como fosse, eu cumpria o que eu falava, porque isso também era coisa do homem. Orgulho de homem, que eu cito muitas vezes no livro, sujeito homem. Deu a palavra, cumpra, ainda que morra, mas tem que cumprir. Eu era o único desviado, por isso que eu falo para as meninas, lá na minha igreja, aqui cabe ao seu pastor falar, mas se me permite, cuidado. Quem casa com desviado vai ter que jogar as coisas no navio para fora. Vai tomar prejuízo. Não que seja errado casar com desviado, mas fique sabendo que ele está em desobediência. Ele está em rebeldia. Ele vai sofrer. E quem tiver com ele sofre também. Então ora muito. Se Deus lhe apresentou um desviado, ore muito. Ore muito. Ele é um alvo na mão do diabo e um alvo na mão de Deus. O desviado é um cara que não tem a confiança mais de Deus e nem tem a confiança do diabo. Ele fica no meio da guerra. Olha a coisa interessante. E aí então, minha esposa falou para mim, falou: Wagner, você lembra que você tem um compromisso lá no médico? Apelou para a minha responsabilidade, senso de responsabilidade. Eu falei: que compromisso? Você falou que você ia. Eu estava louco, irmãos. Eu conversava a noite inteira com alguém que não existia. No outro dia eu falava: você viu, meu pai, ele veio em casa. Ela falou: seu pai nunca apareceu na sua casa? Em casa? Veio sim, eu conversei com ele a noite inteira. Sim, você conversou a noite inteira, mas não era com seu pai. Eu estava nesse estado já. A viagem sem volta. Hoje eu entendo que qualquer pessoa que usa droga por mais de 15 anos, eu usei durante 20 e poucos anos, e que tem epilepsia, e que bebe, não precisa fazer os 3 de uma vez, mas se ele tiver qualquer situação como essa, as descargas, sinapses, né? Que são as descargas elétricas que vai passando no neurônio de um neurotransmissor para outro neurotransmissor, vai queimando os neurônios. E a pessoa vai ficando lesada, ela vai ficando louca. Eu estava ficando louco de tanto usar droga, de tanto beber, de tanto epilepsia que me dava, porque dos 10, 11 anos de idade até os 30 e poucos anos é muita epilepsia. E além disso bebendo, e além disso usando drogas. As drogas, elas aceleram a mente da pessoa, dependendo da droga, e a pessoa fica ativa. Isso tudo é descarga fora do controle. Deus não nos fez para usar droga. Deus não nos fez para ter ataque epilético. Deus não nos fez para beber. Então quando a gente faz essas coisas, acontecem essas coisas, alguma mudança vai ter na nossa mente, e então no nosso comportamento. E aí então agora eu já não era mais um bandido, eu era um pobre coitado, já dormindo na rua, deixando minha mulher e minha filha em casa. Eu dormia na estação da luz porque eu queria beber. Eu já era um cidadão em situação de rua. Aonde o diabo leva a gente? E aí eu fui no médico, porque minha mulher falou que tinha que ir, porque eu tinha marcado com o médico, e eu fui, e a minha esposa foi junto comigo, o irmão sempre andando do meu lado. Aquela adolescente de 15 anos foi amadurecendo na raça, andando do lado de um cara desviado que era alvo de Satanás para ser destruído. Eu não estou falando aqui das tentativas de homicídio que tentaram fazer várias vezes comigo, que eu escapei. Eu não estou falando aqui de quando eu caí na mão da polícia, me levaram para a Estrada do Pêssego, no livro fala sobre isso daí, onde eu fiquei deitado depois de ter apanhado a noite inteira, e o policial coloca o revólver entre os meus olhos para atirar, e Deus manda alguém com enxada às 5 da manhã, um grupo de pessoas com enxada ali na Jacopes, que não era aquelas 2 pistas, era só uma pista ida e volta, aquela chácara, e eles param e ficam olhando o que seria uma execução minha e do meu amigo que estava comigo, ele assaltante de banco, e eu com o passado de assaltante também. E aí os polícia falam, sujou, e me leva para a delegacia, onde eu fico 5 dias ali, escondido, porque ninguém queria que eu
que soubesse onde eu estava, porque a intenção era torturar para fazer assinar o BO. Não falando nada disso. E aí então o médico chega para mim e diz: olha, você precisa ser atendido por um especialista. E ele escreve lá: psiquiatria urgente. E eu pego aquele papel, eu olho psiquiatria urgente e eu vou para lá. Eu tenho responsabilidade. Falou que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Senso de responsabilidade, orgulho, na verdade. Coisa do cão. A Bíblia fala: por que você quer ser justo demais? Quer morrer logo? O crente moderado, ele sabe como fazer as coisas. O crente na direção do Espírito, ele sabe. E aí então, já estou encerrando. O médico fala para mim: eu vou. Eu e minha esposa. Chega lá no médico, o médico olha para mim, eu já tinha passado por aquele médico, mas eu não lembrava. E eu falei, ele me tratou muito bem, eu falei: doutor, o senhor é uma pessoa legal, gostei do senhor. Ele: é verdade? Eu falei: gostei mesmo. O senhor é diferente daquele outro médico que estava aqui. Era o mesmo médico. O outro era estúpido, ignorante, não sabe nem conversar, mas o senhor é legal. Ele: é? Que dia que é hoje? Não sei não, doutor, que dia que é? A minha esposa falou: você sabe que mês nós estamos? Mês? Que mês que nós estamos? Aí ele pergunta: quantos anos você tem? E eu viro para minha esposa: quantos anos eu tenho? Eu já estava xarope. E ele falou: rapaz, você está muito cansado, você precisa descansar um pouco. E eu sempre fui trabalhador, apesar de tudo eu trabalhava. E aí ele disse: você precisa descansar um pouco. Eu achei que ele estava falando do trabalho. Eu falei: realmente, estou trabalhando muito. Ele falou: tem um lugar aí que é muito bom para descansar. Você quer que eu arrume para você? Eu arrumo. Eu falei: quero sim. Ele falou: porque do jeito que você está, cansado, bebendo, nervoso, você está perigoso. Você pode beber uma hora e fazer uma besteira com a sua filha. Minha filha estava do lado. Minha esposa e minha filha pequenininha. Nós não tínhamos ninguém por nós. E aí então eu olhei para minha filha e falei: eu posso matá-la? Ele falou: pode. Eu falei: eu quero descansar então. Ele falou: então você espera um pouquinho aqui, que já daqui a pouco a ambulância vem te pegar. Eu falei: tá bom. Posso comprar um maço de cigarro? Ele falou: pode, mas você vai voltar, né? Palavra. Falei para ele: dou minha palavra. Fui lá, comprei um maço de cigarro e voltei. Minha mulher do lado com a minha filha, né? Vai que não volta. Mas voltei. Por fim chegou a ambulância. O rapaz, o motorista chegou: Sidney, sou eu, todo prestativo. Vamos lá? Vamos. Entrei na ambulância, ele fechou a porta. A minha mulher entrou na frente com a minha filha. Aí eu olho para a ambulância, já tinha sido preso tantas vezes, não tinha maçaneta do lado de dentro. Aí eu olhei assim e falei: como é que eu vou sair daqui? Aí fui na janelinha que liga com o motorista e falei: meu, esse carro é de doido. Ele não tem maçaneta aqui. Não, é para sua segurança. Eu falei: já estou começando a entender. E me levaram para um sanatório, manicômio. E eu fui para aquele sanatório. Ali eu já estava triste. Falei: de novo. Aí eu olhava para minha mulher e falei: poxa vida, você me enganou. Como é que eu ia confiar agora em alguém? A única pessoa que eu tinha era ela. Como é que eu ia confiar nela? Mas não tinha mais como sair dali. Quando abriu a porta da ambulância, eu estava dentro do sanatório, onde eu fiquei por coisa de 11 dias. Eu fiz um diário quando eu estive lá. Todos os dias, tudo que acontecia eu escrevia no livro. Eu escaneei alguma coisa, que eu tenho esse diário até hoje, coloquei no livro para as pessoas lerem. Compus até um verso. Está na contracapa do livro. E aí então, irmãos, eu fiquei ali os dias que tinha que ficar, já querendo fugir do sanatório. Por fim chegou a liberdade. Por isso que o nome do livro é Até que Cante a Liberdade, que é uma linguagem usada pelos bandidos, né? Cantar a liberdade. E aí então eu saí do sanatório, fui para casa. O médico me deu uma receita de diazepam. E aí eu chegava no bar, passa régua. E ele enchia o copo desse copo americano. Eu catava a caixa de diazepam, jogava dentro da pinga, misturava e bebia.
e não fazia efeito nenhum. É coisa do diabo ou não é? Até que desconfiaram e tiraram a receita, que era aquela receita de uso contínuo. Porque todo dia eu estava lá comprando diazepam para tomar com pinga. De manhã, o meu café da manhã era um copo de pinga e um pão com manteiga. Era desse jeito. Minha vida estava assim, minha mulher comigo. E a minha menina, que eu chamava ela de Xelelé. Assim, irmãos, eu fui caminhando dessa forma. Até um dia que eu arrumei um emprego e o patrão não me pagou. Ali foi a gota d'água. Porque quando eu estava dentro da igreja, tinha um pensamento na mente: eu vou sair, quando eu ficar velho eu volto. Quando eu estava no mundo, eu tinha um outro pensamento: quando as coisas derem totalmente errada para mim, eu mato muita gente e me mato. E comecei a colocar isso na cabeça. Oh, irmão, sabe qual é o pior espírito que nós podemos enfrentar? É aquele que fala na mente. Tem que ter discernimento, porque dentro da igreja ele vai falar na tua mente. Se não tiver discernimento, vai aceitando. E aquilo que era absurdo se torna uma coisa natural. Agora era natural para mim me matar. Um dia minha esposa sobe, eu estou na casa do meu cunhado, fazendo um serviço de marcenaria para ele. Ele tinha uma arma, um calibre 38, de cano reforçado, 5 tiros. Eu gostava de armas. E aí ele falou: faz um esconderijo para mim aqui nesse armário aqui, para mim colocar a arma. E eu fiz o esconderijo, deixei direitinho a arma, as balas, sabia onde estava tudo. E era um sobrado. Um dia minha mulher sentiu minha ausência. Cadê o Wagner? E ela sai procurando pela casa. Quando ela entra dentro do banheiro, eu estava pendurado no cano do chuveiro, com uma corda pelo pescoço, com a língua desse tamanho aqui fora. Eu estava me matando. Eu não aguentava mais, eu não queria mais viver. Ela deu um grito, porque eu estava consciente. Quando as pessoas querem se matar, elas não estão loucas, elas estão conscientes. Elas vão até o fim porque elas sabem o que elas querem fazer. É o pior estágio do ser humano. É quando ele perde o prazer pela vida. E ele quer se matar para chamar a atenção dos outros. Porque ninguém presta atenção mais nele. Não chame um suicida de covarde. Ele estava tentando chamar a sua atenção o tempo todo. E aí minha mulher gritou e pulou no cano. E o peso dos dois, o cano não aguentou e quebrou. E a água saiu e começou a jorrar. Isso na casa do meu cunhado. Ela chorou e falou: você está louco. Eu levantei, dei risada e falei: depois eu tento de novo. E aí então começou a surgir uma ideia na cabeça. Nesse caminho todo eu conquistei alguns inimigos. Pessoas trabalhadoras, pessoas que não pagaram quando eu trabalhei, pessoas que me humilharam quando eu bebi. E isso foi alimentando uma ideia de vingança. Na verdade, 5 famílias. Lá de Carapicuíba. Onde eu morei durante 4 anos, lá com a minha esposa. Passando por tudo isso. Aí então eu sabia onde estava a arma do meu cunhado. Eu saí de São Mateus, onde eu estava morando, com meu pai, com minha mãe, porque já não tinha dado certo em Carapicuíba. Tive que sair de lá fugido. Saí de São Mateus, fui para Carapicuíba fugido, porque a polícia tinha prometido me pegar e me matar. Saí de Carapicuíba fugido, porque a polícia tinha falado que ia me matar. E aí então eu fui lá para casa do meu cunhado, abri o portão, estava aberto, em São Bernardo do Campo. Entrei, ninguém me viu, só estava a minha cunhada, irmã da minha irmã, a irmã da minha esposa. E eu subi as escadas, fui direto no guarda-roupa onde estava a arma, peguei a arma, tirei da caixa, amassei a caixa, joguei dentro do cesto
do banheiro, peguei as balas, 32 balas, 32 cartuchos intactos e uma bala dum-dum. Sabe o que é a bala dum-dum, né? Aquela de ponta chata com uma cruz, formada uma cruz. E quando atira, você sabe, você já foi polícia, quando atira, ela bate aqui e sai, abre um rombo lá atrás, porque ela sai quebrando tudo. Eu falei, essa é para mim. E guardei ela separada. Essa é para mim, porque eu queria dar um tiro só. E peguei as 32 balas, enfiei no bolso, peguei o revólver, estava cheio, tirei uma para deixar na agulha, né? E fui embora para casa. Falei para minha, passei em São Mateus, na casa de um cunhado meu, desviado do evangelho também, e perguntei para ele, escuta, se eu me matar, Deus vai ficar triste? E ele disse, vai, e você vai para o inferno. E eu não queria saber eu pouco me importava para onde eu ia, eu só não queria deixar Deus triste. Por quê? Eu saí da igreja, mas eu ainda tinha lembrança daquelas mensagens que eram pregadas. E eu amava a Deus. Eu não sabia, mas eu amava a Deus. Eu não queria vê-lo triste. E aí então me surgiu uma ideia brilhante. Veio logo na minha cabeça, você não precisa se matar. Você não precisa deixar Deus triste. Você não gosta de polícia. Mata quem você tem que matar. Vai numa viatura e atira. Eles vão ter que revidar. E nisso eles matam você. E pronto, você não se matou. Eu falei, que ideia brilhante que eu tive. Lógico que isso é Satanás assoprando. E eu saí. Agora você imagina se eu encontrasse um policial na minha frente e uma situação que eu tivesse que atirar. Eu ia atirar. E eu fui para casa. E cheguei em casa, chamei a minha irmã e falei... cheguei em casa, mostrei a arma, a minha esposa viu que eu estava com a arma, porque minha irmã já tinha falado, todo mundo já estava cuidado com o Wagner, além de louco, está armado, ele está andando armado para cima e para baixo, ele está dizendo que vai matar fulano, ciclano e beltrano. Essas pessoas moravam em Carapicuíba, eu estava morando na casa do meu pai, de favor, num quartinho, eu perdi tudo. Era eu, minha esposa e a minha filhinha dormindo num colchão no chão. E ainda tendo que enfrentar meu irmão que ficava gritando. Aí eu, bêbado. Aí eu falei, aquele que eu furei ele. Aí eu peguei, falei com a minha esposa chegou para mim e falou, Wagner, vamos para a igreja? E eu com a arma na cinta. E eu ignorei. Ela disse, Wagner, vamos para a igreja? Aí eu tirei a arma da cinta. Fui até ela. Pus na cabeça dela. Puxei o cão para trás. Era só encostar no gatilho. Eu falei, fala mais uma vez. Eu estouro a tua cabeça. Eu não confiava mais nela. Aí ela ficou quieta, parada, com a arma encostada na testa. Ela não falou nada. E eu, na loucura, eu destravei o revólver na cabeça dela e voltei o cão para o lugar. Se escapa do dedo, irmãos, era um abraço. Baixei a arma, coloquei na cinta, virei as costas. Ela falou, só hoje. Vamos para a igreja. Aí eu virei para ela nervoso e falei, só hoje. Chamei minha irmã, falei, você eu confio, vem. Vou lá com ela na igreja. Toda a família se arrumou para ir para a igreja. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, todo mundo se arrumou para ir para a igreja. E eu fui para a igreja. Quando eu chego lá na igreja, armado, começa a cantar o hino. E o hino que canta é, Senhor, hoje eu vim falar contigo. Eu não sei o que há comigo para estar vazio assim. Senhor, o meu ser está cansado, meu sorriso tão molhado, me perdi dentro de mim.
Senhor, a minha alma está tão triste, ela pensa que partiste e a deixaste em solidão. Senhor, o meu ser está sofrendo, vem depressa, vem correndo, alegrar meu coração. As lágrimas começaram a descer. Eu peguei a arma, comecei a me sentir mal. Tirei a arma, dei para minha irmã. Segura, não estou bem. Minha irmã, a minha esposa disse que depois eu estava assim, tremia. Eu peguei o corredor em direção ao pastor. Na metade do caminho eu caí endemoniado. Aí os pastores vieram, que eles são bons nisso, expulsaram o demônio. Aí o pastor veio e falou comigo: você é polícia? E eu falei: não. Estou resumindo. Você é polícia? E eu falei: não. E por que a arma? Eu falei: porque a arma é minha carne. E ele catou a arma e falou: você roubou essa arma? Eu falei: roubei. E eu vou matar assim, assim, assim. E ele disse: não, você não vai matar. Você vai, pela primeira vez na sua vida, fazer papel de homem. Oh, irmão, se falasse isso antes. Me deu a arma. Eu olhei, estava vazia, ele descarregou antes. Eu catei a arma, coloquei na cinta. Saí com a minha irmã. Vou para Carapicuíba. Vou matar quem tem que matar. Passei, tinha uma viatura da polícia. O policial estava sentado com a perna para fora, na praça. Eu passei carregando a arma, do lado do policial. Minha irmã: para com isso, Wagner, guarda isso, a polícia. Eu estou nem aí com polícia. Doidinho para eles falar qualquer coisa. Ali eu vi que quando Deus quer, Ele cega. Passei pelos policiais, ninguém viu. E fui para São Mateus, cada minha irmã, para depois ir para Carapicuíba. Quando eu chego em São Mateus, uma briga, eu entro na briga, com a arma, não lembro de mais nada. Tenho a impressão séria de que apanhei muito naquele dia. Voltei para a igreja, cheguei para o pastor, cara todo arrebentado, os obreiros me ungiram, aquela coisa toda, eu estava todo inchado. E o pastor falou: o que aconteceu? Eu expliquei para ele. Ele falou: você vai pegar essa arma e você vai devolver essa arma para o dono. Eu falei: essa arma não vai voltar para minha mão a não ser que eu tome ela. Ele falou: não, a pessoa que pegou a arma vai lá te devolver ainda hoje. E eu disse para ele: pastor, o senhor não sabe o mundo que eu vivo. E ele falou na hora: mas eu sei o Deus que eu sirvo. Aleluia. Eu fiquei surpreso com ele falar desse jeito e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, entrei naquele quartinho que eu morava de favor, a minha mãe chegou toda com medo: Wagner, o fulano trouxe isso aqui, ó. Diz que não tem nada a ver com isso, não. E aí eu olhei para aquele saco, abri, estava o revólver lá dentro, com todas as balas. Aí eu lembrei do que o pastor falou: você vai devolver, porque essa arma estará hoje. E eu disse a ele: o senhor não sabe o mundo que eu sirvo. E ele disse: mas eu sei o Deus. O senhor não sabe o mundo que eu vivo. E ele disse: mas eu sei o Deus que eu sirvo. Irmão, pela primeira vez, depois de 20 e tantos anos, eu comecei a sentir a presença de Deus. Eu tinha uma ideia de que Deus existia, sim, mas Ele estava lá em cima. E eu estava aqui embaixo. E se eu não lutasse por mim, ninguém lutaria. Eu nunca tive uma experiência de Deus se manifestar, de Deus falar ao meu coração. Eu estava tendo isso pela primeira vez. E aí eu falei para minha esposa: você me ajuda? Ela falou: ajudo. E eu peguei aquela arma, junto com a minha esposa, e fomos à casa do meu cunhado. Eu vou resumir. Entreguei a arma. Não foi tão simples assim, mas estou resumindo. Entreguei a arma. Voltei para casa. Fui para a igreja. Um obreiro veio me ungir. Eu estava bêbado,
porque eu ainda estava bebendo. E ele disse para mim assim: você quer beber? Fica à vontade, pode beber. Sabedoria. Mas eu vou te pedir uma coisa, posso? Ao senso de responsabilidade. Pode. Quando você tirar para vir para a igreja, procura não beber. Senão você não vai entender mais nada. E se der vontade, tem um pouquinho de sal aqui, ó, eu já orei. Você põe o sal na boca. E pela fé, você vai parar de beber. Eu falei, tá bom. E fui para casa, terceiro dia que eu for para a igreja. Chego em casa, aquela vontade de beber, eu ponho o sal. Vem a vontade de beber, eu ponho o sal. E coisa de bêbado, fica tomando sal na frente do espelho, olhando para o espelho, tomando sal e orando. Minha esposa passava e dizia, você está com vontade de beber, né? Eu falei, não estou aguentando mais. Porque eu tremia, eu era alcoólatra, ou alcoolista, que é o nome certo. E aí então, voltei para a igreja. Para resumir, irmãos, meu irmão, eu fiquei 1 mês trancado dentro do meu quarto, tendo pesadelos, sofrendo depressão, porque tudo que eu aprontei me vinha à memória. Eu acordava suado, chorando, porque eu começava a cair na real das desgraças que eu tinha feito na vida dos outros e na minha vida também. Era Deus me consertando, eu não sabia. Por fim, depois de tudo isso, meu irmão me chamou, vamos trabalhar comigo. O que eu furei ele. Ele trabalhava como cordeiro, sabe o que é cordeiro, né? Pinta prédio pendurado na corda. Eu ia só ficar lá em cima do prédio, para quem já pensou em se matar, era um perigo, né? E só dando a lata de tinta para ele. E eu fui. Quando eu cheguei lá em cima, eu olhei os carros lá embaixo, eu pensei, agora seria a hora certa. Não tem como escapar dessa. Mas eu voltei, deitei no chão e naquelas pedras que ficam em cima do prédio. Olhei para cima, eu vi o céu bem próximo. Aí eu falei para Deus, Deus, eu não quero morrer. Me ajuda. E comecei a achar aquele céu tão bonito, pastor. De um azul tão bonito. Levantei dali, terminei de ajudar meu irmão. Ainda trabalhei mais 1 ano com ele naquilo ali. E indo para a igreja 6 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite, no mesmo dia. Nesse tempo, depois desses 3 dias, nunca mais eu bebi. Nunca mais eu usei droga. Ainda fiquei fumando cigarro durante 1 ano, para aprender a não ficar cobrando dos outros quando se converte. Fiquei 1 ano, e depois de 1 ano o Senhor me libertou do cigarro. Aí um dia eu estou ali na igreja, e o pastor diz assim, quem quer um carro, vai na casa, na agência, vai pegar essa varinha, vai colocar no carro e esse carro vai ser seu. Eu olhei e falei, Deus me perdoa, eu não quero isso. E saí da igreja. Fui para a igreja do Evangelho Quadrangular, onde fiquei 10 anos. E saí dali para ser pastor da igreja do Evangelho Quadrangular por mais 7 anos. E depois saí dali para ser pastor, presidente do Ministério CAD, onde já estamos caminhando por 11º ano. Restauração. Primeiro, lança fora aquilo que não agrada a Deus. Segundo, recebe as orientações da casa como modelo de restauração, que é a obediência à palavra de Deus. Terceiro, arrependa-se dos seus pecados e recomece outra vez. Quarto lugar, e para terminar, o que Paulo diz assim, e avançando para as coisas que estão diante de mim, vou em busca da vocação que está em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, pastor.